Ok, bora lá para mais um vídeo. E esse vídeo é muito importante. Você sabe que o botão que aciona, por exemplo, medo, ansiedade e compulsão dentro do nosso cérebro é o mesmo botão? Agora, sobre a questão, por exemplo, de compulsão alimentar, a gente vai falar aqui sobre neurociência. É muito importante você conhecer um pouquinho dessa estrutura do nosso cérebro para entender onde que vícios e compulsões eles acabam sendo acionados, tirando o nosso controle, praticamente anulando o nosso livre-arbítrio quando estamos diante daquilo que é o gatilho da nossa compulsão. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais como que tudo isso funciona para que a gente tenha uma condição melhor. Seja você ali um psicólogo, uma psicóloga no tratamento do seu paciente, seja você uma pessoa que queira realmente encontrar respostas e soluções para você começar a anular esses gatilhos, ou melhor, os efeitos desses gatilhos, de uma forma para que eles não venham a prejudicar a sua vida. Bora lá! Então vamos lá, vamos conhecer através da neurociência qual é a estrutura da formação do medo, da ansiedade e compulsão. A primeira parte dessa explicação que está nesse vídeo aqui. Então vamos entender esse processo e temos que entender primeiramente o nosso corpo. Para que existe o medo? Para que existe a ansiedade? Para que existe a compulsão? E se você não sabe, isso daí é um mecanismo do nosso corpo que ele se utiliza para uma finalidade. Cada célula, órgão, tecido, neurotransmissor, hormônio e qualquer outra parte do nosso corpo existe apenas para satisfazer um único objetivo, que é esse daqui: sobrevivência. Então entenda, tudo que o nosso corpo possui, cada milímetro, cada microparte subatômico do nosso corpo, ele existe somente para fazer com que a gente possa viver mais um segundo. Adiar aquele fim, de alguma forma, o fim inevitável. Nosso corpo, ele é toda uma máquina programada para adiar ao máximo esse fim inevitável. E aí, né, em cima disso daí, a gente gera comportamentos, e os nossos comportamentos também têm uma finalidade. Cada comportamento, sintoma, autodestruição, sim, mesmo comportamentos autodestrutivos, autossabotagem, doenças das nossas emoções, da nossa mente, como depressão, ansiedade, medo, pânico, compulsão, agressividade, baixa autoestima e tudo que você puder elencar aí. Tudo isso também existe para satisfazer apenas um único objetivo, que é proteção. Então uma coisa está ligada à outra, né? Cada parte do nosso mecanismo físico, ele existe para garantir a sobrevivência, adiar o inevitável, fazer com que você tenha mais um microsegundo de vida que seja. E cada recurso, né? O recurso físico para garantir a sobrevivência, o recurso emocional, comportamental para te proteger, para que você sobreviva mais um pouquinho. Então, no final das contas, tudo que acontece no nosso corpo e na nossa mente acontece para que a gente possa viver um pouquinho a mais. Então essas questões que de repente você possa sofrer aí, autodestruição, autossabotagem, depressão, ansiedade, medo, pânico, compulsão, agressividade, baixa autoestima, na verdade é um mecanismo de proteção que a tua mente inconsciente de alguma forma criou para te proteger de alguma ameaça que ela julga existir, mesmo que essa ameaça seja irrelevante ou inexistente. Como diria Nietzsche, um grande filósofo, talvez o maior bigode da filosofia, da história da filosofia, na verdade não há fatos, apenas interpretações. A nossa mente inconsciente, ela cria
todos esses comportamentos porque ela interpreta que você, de alguma forma, está sendo ameaçado por algo que ela tem em sua memória, inconsciente, que talvez você não tenha nem consciência, talvez tenha acontecido lá no útero, talvez tenha acontecido provavelmente nos primeiros anos de vida que você teve a chance ali de experimentar nos primeiros 3 anos da sua vida. Provavelmente a coisa está ali, a origem desses comportamentos, e que gera na tua mente inconsciente, que não esquece nada, ao contrário da sua mente consciente, gera nela uma necessidade de te proteger daquilo que um dia foi uma ameaça para a criança que você foi em algum momento da sua vida. E qual é a estrutura da formação do medo? Primeiramente, a estrutura da formação do medo. E por que é importante nós entendermos isso? Porque o medo, ele está ligado à depressão. O medo está ligado à ansiedade. O medo também, você vai ver, está ligado à compulsão e vícios. De alguma forma, esse mecanismo de proteção chamado medo está ligado a todos esses comportamentos como uma forma de proteção. Ainda que esse medo ganhe uma proporção muito maior do que deveria ter, mas ele está ali para garantir a sua sobrevivência, garantir a sua proteção, mesmo que venha te prejudicar. Então, a estrutura da formação do medo começa, por exemplo, na falta do autoconhecimento. Não ter a ideia da origem do medo. E provavelmente você não tem ideia, porque essa origem do medo, de qualquer medo que te gere uma ansiedade, depressão, compulsão, vício, agressividade, qualquer um desses sintomas, essa origem provavelmente aconteceu nos seus 3 primeiros anos de vida, na sua primeira infância. Portanto, conscientemente, provavelmente, você não tem ideia da origem disso tudo. Por isso a importância de profissionais especializados na mente humana para te ajudar a superar isso daí. E para você que é psicóloga, é muito importante, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, entender isso daí, porque no final das contas, tudo é uma forma de proteção em relação ao ser humano. Então a pessoa não tem ideia da origem do medo. E esse medo, que provavelmente é de algo que já não existe mais, mas que aconteceu provavelmente nos 3 primeiros anos de vida, é uma forma de proteger essa criança interior que reside dentro de nós ainda hoje. Uma outra estrutura, uma outra parte da estrutura da formação do medo está ligada à falta de conhecimento. Ou seja, tememos o que não compreendemos. Tememos aquilo que não conseguimos dar um significado, aquilo que não conseguimos visualizar perfeitamente, aquilo que a gente não consegue ter uma noção exata do que é a fonte de insegurança, que é a fonte dos nossos medos, a falta de conhecimento sobre algo. Você pode, por exemplo, ser um palestrante que já venha falando em público por muito e muito tempo sobre um determinado assunto. Mas se você for chamado para uma palestra sobre um assunto que você não domina, provavelmente o seu frio na barriga vai ser muito maior e vai gerar aquele medo. Talvez não descontrolado, mas vai gerar um medo. Por quê? Porque você ali não tem conhecimento, está pisando num terreno que você desconhece. E isso daí, essa falta de conhecimento, é uma proteção que a nossa mente tem em relação às ameaças externas. O terceiro fator na estrutura da formação do medo é a falta de prática sobre algo. Falta de habilidade, a falta de prática, né? Que essa prática ela é construída da incompetência inconsciente, da incompetência inconsciente à competência inconsciente. Então vamos entender isso daí, são 4 etapas. Quando você era criancinha ali, quando você tinha 1 ano e meio, 2 anos de vida, você, em relação a dirigir um automóvel, você tinha uma incompetência inconsciente. O que isso quer dizer? Você não sabia que você não sabia dirigir um carro.
lá com 1 ano e meio, 2 anos, você não sabia que você não sabia dirigir um carro. Depois, a etapa seguinte foi o quê? A incompetência consciente. Então, lá para os 4, 5 anos, você aprendeu que você tinha uma incompetência em relação a dirigir um carro, mas era consciente. Você sabia que você não sabia dirigir um carro. Com o passar do tempo, você foi lá, fez ali uma autoescola, aprendeu a dirigir, e aí você passou a ter o quê? Uma competência consciente. Você sabia dirigir, mas você tinha que pensar para passar a marcha, para olhar no retrovisor, para frear qual pedal, né? 2 pés, 3 pedais. Quer dizer, eu tenho 2 olhos, 3 espelhos, então você não podia conversar com ninguém, tinha que desligar o rádio para dirigir. Por quê? Você tinha uma competência consciente, você sabia que você estava dirigindo, até que com a prática você adquiriu a competência inconsciente. Você muitas vezes nem lembra que você entrou no carro, você entra no carro, liga o som, vai dirigindo, batendo papo, e quando você vê, chegou no lugar 1 hora depois e nem lembra do trajeto, estava lá competente, inconsciente, em hipnose na direção do seu automóvel. Então olha só, essa prática que leva a pessoa da incompetência inconsciente à competência inconsciente, na verdade, o medo que a pessoa tem pela falta de prática é uma proteção básica do filhote para preservação da nossa espécie. Ou seja, aquilo que não há prática, eu tenho medo. Aquilo que eu não domino, eu tenho medo. E uma criança, um filhotinho, ele não tem prática de nada, então ele praticamente tem medo de tudo. É uma proteção básica que tem para que esse serzinho vivo continue, né, mais e mais adiando aquilo que é inevitável, que é o fim da vida. Na fase adulta, como a nossa mente inconsciente, que comanda toda essa estrutura do medo, não tem noção da idade que você tem, se você é criança, se você é idoso, se você é adulto, se você é homem, se você é mulher, não interessa. Para ele, tudo aquilo que um dia foi ameaça continua sendo, por exemplo, cair de velocípede. Se isso se transformou num trauma, você continuará tendo medo toda vez que você se deparar com algo que a sua mente inconsciente julgue que seja parecido com andar de velocípede. Então, é assim que a nossa mente inconsciente funciona. O medo, precisamos entender isso, é o principal meio de autoproteção que a natureza nos ofereceu. O medo é muito importante. Se você não tiver medo, você pode se jogar de um penhasco. Você não tem medo, você tem coragem para fazer tudo. Você pode entrar num mar revolto, você pode entrar, querer surfar um tsunami. Então, o medo é importante, é um meio de proteção, é o principal meio de autoproteção que a natureza nos ofereceu. E esse recurso de autoproteção é acionado por gatilhos que ligam o nosso sistema de luta ou fuga, que é um sistema primitivo que nós temos de proteção, que vem lá da época em que vivíamos nas cavernas, onde muitas vezes saíamos para caçar, mas poderíamos virar caça. Então, quando nos deparávamos com uma ameaça, um tigre dente de sabre, automaticamente, como acontece com todos os seres vivos, esse sistema de luta ou fuga é acionado, há uma alteração fisiológica no teu organismo, te preparando para lutar contra a ameaça ou fugir dessa ameaça se ela for muito maior do que você. Então isso daí vem lá de trás, vem dos nossos ancestrais, é uma memória inconsciente e coletiva que nós trazemos como recurso de proteção. E isso tem tudo a ver com tudo o que falei até aqui, com tudo o que está ligado a medo, ansiedade, compulsão, vícios e etc. E o botão que aciona esse sistema de luta ou fuga está dentro do nosso cérebro, que é a nossa amígdala cerebral. Não tem nada a ver com a amígdala aqui da nossa garganta, é a amígdala cerebral. E o que o medo, a ansiedade, a compulsão têm em comum? É justamente isso.
todos eles são acionados por essa parte do nosso cérebro chamado amígdala. E em outros vídeos você vai entender como que ela entra em ação, provocando toda essa alteração que muitas vezes trava o ser humano. E qual é o elo que existe entre o medo e a ansiedade com a compulsão alimentar? Memórias inconscientes. Então vamos pegar esse medo, essa ansiedade, todos esses mecanismos de proteção que eu falei aqui, e vamos alinhar agora com essas memórias inconscientes que nós trazemos, porque tem tudo a ver com uma pessoa que tem compulsão alimentar, por exemplo, algo que eu já tive, e que hoje, 60 quilos mais enxuto, ainda tenho o que emagrecer, mas consegui me livrar da compulsão alimentar ao entender tudo isso que eu compartilho aqui para você. Então vamos lá, memórias inconscientes. Primeira memória inconsciente é uma memória coletiva da nossa espécie, da época que vivíamos nas cavernas, ou seja, nós caçávamos, nós como espécie caçávamos, e dentro dessa caça, quando conseguíamos ter ali êxito durante a caçada, com esse êxito tinha fartura na caverna. Porém, passávamos por jejuns aí de 4, 5, 6, 7, 8 dias depois dessa caça, depois que essa carne se esgotava, era jejum procurando outra caça para alimentar toda a prole. E esse período gerou o quê? Um medo de escassez de comida que faz com que a gente traga no nosso DNA como um mecanismo de proteção para não morrermos de fome. Então entenda, uma compulsão alimentar pode estar ligado a uma memória da nossa espécie vinda pelo DNA. Estudo já mostra isso daí. Outra memória, por exemplo, lá na tua infância, quando você passou, pode ter acontecido isso, vontade de comer algo e não teve acesso. Eu já tratei muitas pessoas com compulsão alimentar, onde, quando você vai fazendo toda uma investigação, em um processo de hipnose clínica, o que você chega ali? A pessoa passou por escassez de comidas que ela gostava, tinha vontade de comer, mas não tinha acesso, às vezes porque tinha uma doença como diabetes tipo 1, né, lá na infância, que impossibilitava de comer algo delicioso, ou, por exemplo, de repente, falta de recurso financeiro. Então, quando a pessoa ela acaba tendo recurso financeiro na fase adulta, essa criança que está lá na mente inconsciente, ela vai querer descontar tudo isso e comer, porque um dia faltou. E vai que agora volte a faltar. Então, enquanto ela tem oportunidade, ela come para não passar mais a vontade que um dia ela passou como criança. Então, é uma memória inconsciente, lembre-se disso, que a gente traz, que pode estar por trás da compulsão alimentar. Ou também, né, por exemplo, uma questão de ter passado ali por uma situação vexatória, uma situação de bronca, uma situação de castigo na infância, também é uma memória inconsciente, por quê? A criança ela pode ter passado por um trauma naquele momento de infância, junto com os pais, muitas vezes, apanhou, ficou de castigo, passou medo, e aí, para acalmar a criança, muitos adultos recorrem ao quê? Toma um docinho, toma uma balinha, come isso, come aquilo, e aí o nosso sistema de proteção entende, então quer dizer que quando eu tenho medo, eu devo comer algo. E aí, se esse docinho, isso que foi oferecido para a criança, vem a distrair a criança daquele sofrimento e acalmar, ponto, a mente inconsciente vai entender o seguinte, opa, então toda vez que eu estiver tenso, é a comida, é o doce, é aquilo que vai satisfazer e que vai me acalmar. Aquilo se torna um remédio, se torna um refúgio, se torna uma fuga, que com o tempo, fora de controle, acaba se tornando uma compulsão alimentar. Bom, e esse funcionamento do acionamento da ansiedade e compulsão, ele tem um ponto em comum, conforme a gente viu, que geralmente, quando eu trato pessoas com compulsão, com toda a investigação e um processo de hipnose clínica, a gente chega em algo chamado trauma. E trauma,
Você pode gerar um trauma numa pessoa, a pessoa pode adquirir um trauma através de uma situação, de um evento de choque, trauma de choque, um acidente, alguma coisa, presenciar um ente querido morrer subitamente, um trauma de choque, mas o que geralmente está por trás da questão da compulsão alimentar é outro tipo de trauma, que é o trauma no desenvolvimento, que é o trauma, conforme eu expliquei agora, às vezes numa bronca, às vezes numa situação como essa, ou um trauma no desenvolvimento, ter vontade de comer algo e não ter acesso, ora por questão financeira, ora porque está passando por um castigo ali com os pais e não dão aquela comida, ora por maldade de alguém, e a criança não entende tudo isso. Geralmente, o que está por trás da compulsão alimentar é um trauma no desenvolvimento, que eu vou aqui destrinchar isso daqui, esmiuçar esse assunto em outro vídeo para você entender melhor toda a situação, como que isso funciona, ok? Então é isso, você teve acesso a uma explicação inicial sobre ansiedade, medo e compulsão, o que está por trás disso inicialmente. E no próximo vídeo eu vou mais a fundo para você compreender melhor como tudo isso funciona, porque a compreensão desse ponto é fundamental para você começar a criar a estrutura para desativar os gatilhos que te levam à compulsão alimentar. Bora lá. Até a próxima.